Boa tarde a todos, boa tarde acadêmicos. Então, conforme a nossa instabilidade da internet no dia de hoje, vou acabar gravando a aula aqui para disponibilizar para vocês no YouTube, certo? Bom, já dei alguns recados iniciais para alguns alunos que estavam no começo da aula, tá? E depois eles repassam para vocês nos grupos de WhatsApp. Perfeito? Bom, vamos lá. Vamos continuar falando um pouquinho sobre o lazer, né? Última aula a gente acabou falando sobre o tempo, né? Como que as sociedades utilizavam o tempo, o, o, utilizavam o tempo para as suas atividades de lazer, as suas atividades de trabalho, né? E acabamos não discutindo mais exatamente o que é o lazer. Mas, afinal, o que é o lazer? Né? Lá no dicionário, nos dicionários, nós temos diversas definições sobre o que é o lazer. Né? O dicionário Ruais, tempo que sobra do horário de trabalho e o cumprimento das obrigações, aproveitável para o exercício de atividades prazerosas. O Larousse destaca que é o tempo que se pode dispor sem prejuízo das ocupações ordinárias. O Aurélio, tempo que se pode livremente dispor uma vez cumpridos os afazeres habituais. E o Collins, é tempo quando você não está trabalhando e pode relaxar e fazer o que dá prazer. Percebam que todas as conceituações, elas relatam o tempo livre após o trabalho. Né? Então, já é possível a gente começar a pensar, começar a ter o discernimento de que o lazer são atividades, e geralmente atividades prazerosas, né? Depois que são cumpridos os nossos afazeres habituais, e nós vamos entender que afazeres habituais são esses, né? Que a gente utiliza esse tempo da maneira que a gente entender. Né? Então, nós vamos também compreender exatamente os tipos de lazer que cada um de nós vai estabelecer para a nossa rotina. Né? Uma coisa importante de ser destacada é ócio. Né? Tenho certeza que vocês já ouviram falar essa palavra há muito tempo. Né? Ócio é algo positivo. Né? A gente sempre precisa pensar dessa forma. Né? Às vezes parece que quando uma pessoa diz que outra pessoa está fazendo alguma atividade está relacionada com ócio, né? Sempre tem um pensamento um pouco pejorativo. E, na verdade, não. Ócio é positivo, é um tempo disponível para o lazer. Né? Agora, é importante destacar que ociosidade já tem um caráter realmente negativo. Né? Tem uma ligação com o tempo desocupado, desperdiçado, onde não há trabalho e, consequentemente, não há tempo de lazer. Ou seja, apesar da minha ociosidade, de repente ela ser relacionada com o não fazer nada, esse não fazer nada pode também ser entendido como o tempo desocupado, tempo desperdiçado. Né? E quando a gente pensa relacionado ao ócio, a gente precisa sempre pensar em algo positivo. Né? Quem aqui já ouviu falar do livro O Ócio Criativo? Né? Então, é naquele momento de descanso que você está realizando alguma coisa produtiva. Né? Você não está desperdiçando o seu tempo. Bem, e a melhor colocação, a melhor definição para o lazer é a colocação de Dumazier, Geoffrey Dumazier. É uma colocação antiga, né? Mas extremamente atual para a data que a gente vive hoje. Né? Conjunto de ocupações das quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, seja para repousar, realmente, pode ser para repouso, seja para divertir-se, recrear-se ou entreter-se, ou ainda para desenvolver sua formação desinteressada, sua participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrar-se ou desembaraçar-se das ocupações profissionais, familiares e sociais. Esse conceito de lazer é o conceito mais completo aceito dentro dos estudiosos do lazer. Não há uma definição mais clara e completa do que é o lazer. E aqui vocês conseguem perceber que a entrega tem que ser
de livre vontade, vocês não são forçados a realizar uma atividade de lazer, né? E ela pode ser para repouso? Pode ser deitado numa rede, professor? Pode ser deitado numa rede, desde que não seja um tempo desperdiçado, um tempo desprendido, né? O tempo do repouso pode ser repouso para recuperar as energias para um dia de trabalho, para uma tarde de estudos, o que for, né? Então, lembrem-se sempre dessa conceituação do Mazier, né? Ela é muito clara e muito completa para definir o que é o lazer. E aí vocês já perceberam, né, que ambos os dicionários, e até mesmo o do Mazier, ele acaba destacando que tudo depois das obrigações familiares, né, das obrigações diárias. Quais são as obrigações profissionais, familiares, sociopolíticas e socio-religiosas, né? Por exemplo, quais são as suas obrigações hoje? Você é estudante, você tem obrigações, sim, com a sua formação, você trabalha, você tem também obrigações com o seu profissional, com o seu empregador, né? Você tem uma família que você tem pai, mãe, ou então é casado, tem esposo, tem filha, tem esposa, tem obrigações no seu domicílio também, são consideradas obrigações. Então, são todas aquelas atribuições que nós temos no nosso cotidiano, né? Por exemplo, hoje vocês vão terminar essa aula, vão de repente fazer mais alguma atividade, mais alguma obrigação, talvez familiar e tudo mais. Depois, de repente, é o tempo do lazer, né? Cada um de vocês estabelece esse tempo de lazer, seja para utilizar para uma prática de uma atividade física, seja para um passeio, seja para uma leitura de um livro, seja para assistir uma série, assistir um documentário. Vocês que determinam que lazer é esse que vocês querem usufruir, né? E aí eu trago esse cara aqui, que é o professor de educação física, né? E aqui mais exclusivamente o bacharel em educação física, né? Qual é o lazer desse cara aqui? Qual é o seu lazer hoje, professor, futuro professor, né? Malhar é um lazer, a faculdade é um lazer, voluntariado, o descanso, tudo isso é lazer ou são obrigações, né? Então, cabe a nós determinar, eu tenho certeza que vocês, ao longo da formação de vocês vão acabar engajando em alguma modalidade esportiva, em alguma atividade que envolve o corpo, que envolve, ou pode ser uma academia, ou pode ser um clube, ou pode ser uma modalidade esportiva, né? Mas que envolve o corpo em movimento, né? E aí vai chegar um momento que até vai ser difícil pensar quando que você está malhando por obrigação, por uma atribuição, né? Ou você vai estar malhando por lazer, né? Então, cabe a nós determinar qual que é a melhor forma de lazer para nós, profissionais de educação física, né? Opa. E uma coisa bem importante, né? Pode parecer uma coisa muito simples, mas estar apto ao lazer depende de muitas coisas. Não é simplesmente tenho interesse em ter uma atividade de lazer, né? São duas coisas extremamente importantes que nós precisamos pensar. Quando eu falo pensar, a gente precisa pensar como profissionais, né? Como profissionais que podem proporcionar as atividades de lazer para a população ou até mesmo para os nossos clientes, né? O lazer depende de tempo disponível. Se o indivíduo não tiver tempo disponível, se o indivíduo só tiver atribuições, sejam familiares, seja de trabalho, seja políticas, seja religiosas, culturais, esse indivíduo ele não vai ter tempo ao seu lazer, né? Então a gente precisa ter esse discernimento, ter essa consciência que o lazer depende sim de tempo, tá? Então, tempo disponível do indivíduo, liberado das obrigações e visando a qualidade das ocupações desenvolvidas, né? Não é simplesmente se entregar
ao descanso, né? Mas sim fazer com que esse lazer proporcione algo benéfico para essa população. E a atitude, né? Estabelecida entre o sujeito e a experiência vivenciada, que é o estilo de vida. Né? Não adianta absolutamente nada eu proporcionar uma atividade de lazer, uma gincana, por exemplo, para uma grande empresa com 300, 400 funcionários. Você, profissional de educação física, é o organizador do evento. Não adianta você fazer diferentes estações, inúmeros desafios, brincadeiras recreativas e tudo mais, se o indivíduo não tiver interesse em participar, não tiver atitude para participar das suas atividades, né? E geralmente isso acontece também fora do horário de trabalho desse trabalhador, né? E talvez pode ser um momento onde nós, professores de educação física, podemos utilizar para ampliar a nossa formação, ampliar a nossa atuação profissional. Então, lembre-se disso. Estar apto ao lazer depende de tempo e atitude. Tá? Se isso não ocorrer, não teremos uma atividade de lazer. Vamos lá. E quais são os objetivos do lazer? A gente sempre tem que pensar de uma forma de gravar com facilidade quais são os objetivos. E não existe nada melhor que a teoria 3D de Dumazier. Teoria 3D de Dumazier, né? Até combinou a fala aqui. Os objetivos são descanso, diversão e desenvolvimento. Né? Professor, se eu tiver só um deles, é lazer? Olha, pode até ser considerado uma atividade prazerosa de lazer, né? Mas o importante é que nós pensamos em nesse triângulo, com esses três tópicos sendo abordados pelo indivíduo, né? Ao mesmo tempo que eu estou descansando, descansar o meu corpo para uma rotina de trabalho, uma rotina de estudos ou para alguma determinada tarefa, né? Eu tenho divertimento, né? Eu tenho felicidade, eu tenho alegria e também tenho desenvolvimento. Estou aprimorando alguma coisa. Então, a teoria 3D de Dumazier, ela determina claramente e com muita assim, muita certeza exatamente quais são os objetivos do lazer, né? O descanso, diversão e desenvolvimento. Então pense sempre nessa teoria na hora que eu perguntar para vocês lá a teoria dos objetivos do lazer, né? O descanso físico ou mental, né? Que é a utilização do tempo livre para libertar-se da fadiga física ou mental causada pelas obrigações cotidianas, né? Pessoal que trabalha num outro turno, pessoal que estuda, né? Como é bom relaxar, descansar depois de uma atividade intensa de obrigações cotidianas, né? Lembre-se sempre que aquelas obrigações que já falamos antes, né? São diversas obrigações. Diversão, né? É uma forma que encontramos para fugir da rotina a fim de reencontrar seu equilíbrio físico e mental. Puxa, quem não gosta aí de um final de semana, né? Que a gente reúne a família, que a gente reúne os amigos, se diverte, né? Esquece um pouquinho da rotina puxada que foi a semana, nem pensa um pouco na rotina que vai ser a próxima semana. Então, e desenvolvimento pessoal, né? Que é uma forma de desenvolver nos indivíduos através das atividades prazerosas. É uma integração no seu meio social, aprendizagem e desenvolvimento em habilidades, né? E às vezes a gente acaba se desenvolvendo através de uma atividade de lazer sem nem mesmo perceber, né? Através da leitura de um livro, através da visualização de uma série, de um filme, né? Onde você está aprendendo sobre períodos históricos, sobre geografia, história, atualidades, né? Então, são esses momentos que são momentos de desenvolvimento pessoal também, pode ser considerados. Então, pensem sempre nisso. Teoria 3D de Dumazier. Ela aborda os três principais objetivos do lazer: diversão, descanso e desenvolvimento pessoal. Também é importante nós destacar os tipos de lazer, né? Que tipo de lazer é? Que lazer é esse? Né? Lazer é só ir no parque
jogar um futebol, só ir no parque, conversar com os amigos, né? Que tipo de lazer é esse, né? Houve um importante desenvolvimento do lazer durante a segunda metade do século XX e do XXI. Né? Pode-se dizer que uma importante diversificação do mundo do lazer ao ponto que podemos falar de diferentes tipos hoje. E realmente são diferentes tipos de lazer. Lazer noturno, por exemplo, né? Se trata de todo o lazer associado à noite, atividades que elas se desenrolam, bares, discotecas, outros lugares que a música e a dança são os pilares centrais. E não vou dizer só noturno, né? Porque hoje em dia a gente percebe que tem bastante encontros, mas relacionados à música, relacionados à dança, né? Que acontecem no vespertino ou no matutino até, né? Então, o noturno é só porque remete a festas, a bares, a locais de dança e música, né? O lazer espetáculo, né, relacionado a espetáculos, né, aqui em Boa Vista nós temos bastante, antes da pandemia nós tínhamos bastante espetáculos, né, Boa Vista Junina, o teatro municipal com algumas atividades, né, então essas atividades estão cada vez mais sendo implementadas na cidade e no estado, né, então, e também pode ser uma possibilidade de nós pensarmos em investir no futuro, né? Está muito relacionado com a cultura, né, da população. Né? Relacionado a espetáculos, distinguir os culturais, teatro, concertos, exibições, cinema, shows, espetáculos e apresentações. Lazer e esporte, né? Aqui nós estamos falando do nosso chão, do chão de cada um de vocês, né? Que está relacionado com a prática de alguma modalidade esportiva, né? Obviamente que de forma lúdica e prazerosa, sem caráter competitivo, sem caráter de treinamento, né? A partir do momento que a gente propõe isso, tenho certeza que terá muitos adeptos para fazer parte desse lazer, né? E é uma possibilidade muito grande de nós aprimorarmos a nossa formação, a nossa carreira profissional, né? É investir bastante no lazer esporte. Lazer aventura, né? Que está muito relacionado com as práticas de atividades de aventura, né? Tenho certeza que alguns de vocês gostam, têm aderência a esse tipo de lazer e tem crescido cada vez mais no estado também, né? Nós temos um estado que tem bastante montanhas, picos, atividades ao ar livre, né? O turismo está sendo bem explorado, cachoeiras e outras atividades da natureza que podem, sim, ser colocadas como atividades de aventura, né? E é importante que vocês estejam também cientes disso e talvez preparados para, por que não propor uma atividade de lazer totalmente voltada para aventura, né? Enquanto eu tenho um grupo, por exemplo, só fazendo uma comparação, enquanto eu tenho um grupo de corrida, né, que eu trabalho diariamente na cidade, eu posso ter um grupo de aventura, que eu posso, aos finais de semana, ir para diferentes lugares do estado, organizar um trekking, organizar uma caminhada, né, uma bicicleta, né, na aventura. Então, tem que ser pensado nisso também. É importante que vocês tenham esse pensamento. Estou dando ideias, viu? E aí nós entramos nas funções básicas do lazer, né? Importante que vocês saibam que não é simplesmente lazer pelo lazer, né? Pelo descanso e pela diversão. Existem funções também que precisam ser pensadas, né? A função educativa está caracterizada pelo interesse para ampliação da aprendizagem, né? Novas experiências e de novo conhecimento. Então, aquelas atividades de lazer que a gente vai estar aprimorando essa função educativa, né? Vamos pensar aqui numa gincana escolar, numa gincana empresarial, onde vocês são responsáveis por proporcionar atividades que tenham caráter, tenham função educativa, né? Ampliar um pouco mais essa questão
dessa função dentro do grupo que se está trabalhando. Função integrativa, né? Aqui a gente está falando sobre o objetivo de solidificar, de agrupar, né? De interagir com as pessoas, né? Integrar os grupos, principalmente familiares, de amizade e companhia, de interesses comuns, né? Pensando dentro de um contexto empresarial, empresas com bastante funcionários, acabam não se conhecendo muito, então as atividades têm uma função de integrar um pouco mais esses indivíduos, né? Função cultural refere-se à compreensão e assimilação de valores culturais ou a criação de novos, né? Como a gente já falou ali, o lazer e espetáculo, por exemplo, né? O lazer e espetáculo tem essa função cultural. Função recreativa, né? Que compreende a atividade relacionada com o divertimento, né? Está muito mais relacionado com todas as atividades que são realizadas de forma recreativa, né? E voltadas para a diversão, né? Voltadas para um dos objetivos do lazer, que é a diversão. A função compensadora, né? Seriam as atuações que de alguma forma nivelam as insatisfações das outras áreas da vida, né? Elas acabam abarcando grande parte das outras funções, porque elas acabam sendo uma válvula de escape, né, para algumas insatisfações, algumas situações que estressam o indivíduo, deixam ele um pouquinho para baixo, né? E aqui o lazer tem essa função, né, de compensar alguns problemas do cotidiano, alguns problemas da vida diária, através da prática de alguma atividade de lazer. Certo? Dúvidas? Dúvidas mandem no WhatsApp, tá? Que a gente vai conversando. E dentre as áreas abrangidas, é importante destacar isso, né? Nós falamos sobre os objetivos, né? Lembre-se sempre da teoria 3D, né? Os objetivos, os tipos de lazer, né? As funções do lazer, e agora falaremos das 6 áreas fundamentais do lazer, né? Que são áreas amplas, né? E que dentro delas a gente consegue também introduzir os objetivos do lazer. Por exemplo, área artística, né? Determinados como o imaginário através das imagens, emoções, sentimentos, envolvendo todas as manifestações artísticas, né? Pintura, escultura, recorte, desenho, tudo que for relacionado à arte, a gente consegue introduzir aqui nas áreas do lazer, tá? Então é uma das primeiras áreas do lazer que podem ser exploradas bastante por nós e que a gente consegue introduzir bastante. Deixa eu remover uma pessoa atrasada aqui. Que a gente pode introduzir bastante diferentes faixas etárias aqui, né? Crianças, jovens, adolescentes, adultos, terceira idade, pessoa com deficiência, todo mundo pode ser inserida nessa área do lazer. Área intelectual, né? Contatando-se com o real e o racional através do conhecimento vivido e experimentado, né? Hoje, cada dia mais a nossa juventude e os nossos jovens, eles estão ligados na tecnologia, né? E essa tecnologia tem assumido um papel bem grande na formação intelectual desses jovens, né? Mas ainda há caminho, há chão para que a gente consiga fazer um resgate daquelas atividades intelectuais do tempo dos nossos pais, dos nossos avós, né? Para poder promover benefícios intelectuais nos nossos jovens, né? E é isso que essa área está preocupada, né? Em trazer conhecimento através de atividades intelectuais. Aqui se encaixa leituras, jogos de videogame, jogos de smartphones e tablets, né? Também jogos de tabuleiro é bastante estimulado aqui também, né? Porque faz o indivíduo pensar bastante. Físicos, né? A área física está muito relacionada com
as atividades que prevaleçam o movimento corporal. E quem melhor de vocês para pensar nisso, para ampliar o repertório de vocês de atividades dentro dessa área, né? Lembre-se que eu já deixei ali para vocês duas enciclopédias de atividades, acho que são 500 e 300 atividades, para que vocês ampliem um pouco o repertório de vocês. Beleza? Manuais, né? Tá ligado também com arte, né? Manuais, mas tá mais ligado na manipulação dos objetos que objetivam a sua transformação, né? Recorte, desenho também, montagem, né? Então, são questões manuais, questões que também trabalham com motricidade fina, né? Que a gente pode estar estimulando dentro dessa área, né? Sociais, né? Que abrange o convívio social, né? Aqui eu não preciso nem falar muito sobre isso, né? Mas são todas aquelas atividades que dentro dessa área promovem uma integração entre os indivíduos, né? E tenho certeza que todos nós gostamos disso, né? Gostamos de desenvolver essa área. Turística, né? Talvez a que a gente mais gostaria de estar desenvolvendo nesse momento ainda também, né? Quem não gosta de sair um pouco, de relaxar um pouco, viajar e conhecer um novo lugar, conhecer um espaço diferente, né? Quebrando a rotina do tempo, do espaço. Quanto isso é prazeroso para o indivíduo, né? Seja ele com as suas obrigações educacionais, profissionais, de casa, né, familiares e tudo mais, né? Na busca por novas paisagens, pessoas e costumes. Isso quem consegue fazer isso, isso é realmente muito prazeroso, né? E tem bastante ligação com aqui cadê? Com o lazer aventura que a gente já falou aqui, né? Tem muita aqui, ó. Deu tilt aqui. Tem muita ligação com o lazer aventura, né? Essa área turística, né? Que a gente pode explorar bastante para, quem sabe no futuro a gente possa se aprimorar, se apropriar bastante dessa área, né? Em conjunto com outras formações, né? No caso, um profissional do turismo, por exemplo, a gente pode associar e fazer alguns trabalhos bacanas também, né? Então, afinal, depois de tudo isso que a gente falou, o que é o lazer, né? Eu falei para vocês que o conceito do Mazier, para mim, é um dos mais completos, mais claros sobre isso, mas também tem outros autores que falam um pouco sobre isso, né? Requicha, de 1980, fala que o lazer pode ser considerado como sendo uma ocupação não obrigatória. Ou seja, ninguém tem obrigatoriedade de se ocupar dentro do lazer. É livre escolha do indivíduo e cujos valores propiciam a condição de recuperação psicossomática e de desenvolvimento pessoal e social. Também tem razão, tem coerência, né? O lazer pode ser conceituado como um evento que une os benefícios da prática de esportes, que estão relacionados à saúde, com a satisfação proporcionada ao indivíduo que a pratica, propondo a socialização do esporte, lazer, esporte para todos. Então, a conceituação do Dickert está muito mais relacionada com a nossa área, né? Está muito mais voltada somente para o esporte. Marcelino também, que é outro grande estudioso do país, do lazer e da recreação, né? O Marcelino destaca que o lazer é conceituado como uma cultura compreendida no seu sentido mais amplo, vivenciada, praticada ou fruída no tempo disponível. Então, tem muita ligação com o Damasio e com o Requicha que conceitou agora há pouco, né? Uma coisa bem importante de ser destacada é que o Dumazier também destaca o cine-lazer, né? Que são atividades mistas, né? São aquelas atividades que a gente mistura um pouco do nosso lazer a uma obrigação institucional, né? E quando a gente fala em obrigação institucional, não é aquela obrigação de um trabalho extremamente forçado, um trabalho de uma empresa grande, né? A gente está falando de trabalhos manuais, de pequenos trabalhos que a gente faz como uma forma de lazer, né? Mas que esses trabalhos também eles acabam rendendo um pouquinho
rendimento para essa pessoa e para a família, né? Por exemplo, um praticante de jardinagem planta algumas verduras para a sua alimentação e talvez para possível venda futuramente, né? Em pequena escala. Ou seja, ele está utilizando uma atividade, algo que ele sente prazer no seu momento de lazer e também usufrui daquilo, né? Para a sua alimentação e talvez para o seu bolso depois, né? Quando você usa uma habilidade manual para fazer reparos nos equipamentos domésticos também, né? Quem aí já não virou construtor, reparador de alguns serviços domésticos em casa, né? Conserta o telhado, conserta uma porta, conserta alguma coisa, aperta isso, aperta aquilo, fura a parede, não fura a parede. Então isso também, tem gente que sente prazer nisso, de utilizar isso como uma forma de lazer. Então, esse é um conceito importante que você saiba, um semi-lazer, destacado por Dumazier. Portanto, é importante que vocês vejam que são diversos conceitos de lazer e não existe o melhor conceito de lazer, né? Afinal, cada um deles tem um propósito, foi proposto por algum pesquisador que tem uma história de vida, tem valores morais, valores éticos, políticos, vivem em determinada sociedade, né? Por isso é importante contextualizar, porque você adotará um ou mais desses conceitos na sua pesquisa, no seu campo acadêmico, na sua formação profissional e também na sua vida, porque a gente não pode só pensar em lazer como uma disciplina do curso de educação física e é só lá que eu vou trabalhar. Não, eu sou um ser humano, eu preciso também trabalhar na minha família, com a minha vida, as questões do lazer. Então, hoje, não existe um conceito melhor ou pior de lazer. Essa imagem, ela delimita exatamente o que nós precisamos ter na nossa vida. A gente precisa ter um equilíbrio entre as atividades prazerosas, atividades que tragam benefícios para a nossa vida e também a gente precisa estar atento ao nosso trabalho, à nossa formação, seja ela qual for, né? Como pessoas acadêmicas de educação física, vocês precisam também começar a pensar nesse equilíbrio, né, das atribuições de estudante e também nas questões familiares. Como futuros profissionais da mesma forma e também quando vocês forem direcionar essas questões para os seus futuros clientes, futuros alunos, né? Pensar sempre nesse equilíbrio entre lazer e trabalho. Ok? Era isso por hoje, algumas referências que foram utilizadas. Eu fico à disposição no WhatsApp para tirar alguma dúvida de vocês. Beleza? Próxima aula, nós temos a avaliação, nossa prova teórica, nossa N1. Certo? Um abraço, boa semana, fiquem bem.